Hoje, muita gente já ouviu falar nessa palavra, visagismo. Tenho certeza que algumas pessoas não, né? Mas hoje, muita gente conhece, só que muita gente conhece como, vamos descobrir qual que é o melhor corte de cabelo para você. E talvez tem algumas pessoas que ainda associam alguma coisa de maquiagem e tal, mas queria que você me explicasse, assim, o que é exatamente visagismo e como que ele consegue ajudar a gente na nossa imagem pessoal mesmo. Perfeito. O visagismo, a palavra visagismo vem do termo visage, né? A palavra visage, que significa rosto em francês. E o ismo, que é o estudo do rosto. Porém, eu sempre falo, né, para as minhas clientes, para os meus alunos, que a gente não tira a cabeça, Aham. né, Eu cor. do corpo, faz ali o procedimento, seja estético, seja de cabelo, Aham. e devolve. Sim. Né? Nós fazemos parte de um conjunto. Então, o visagismo vem do termo rosto, mas nós temos nossas proporções corporais, nós temos nosso estilo pessoal, nós somos um ser humano, um indivíduo. Uhum. Então, nós temos que personalizar isso para nossa imagem como um todo. Então, o que está no rosto, você resolve ali no rosto, só que ele impacta toda a nossa imagem, Uhum. né, no corpo todo. Então, o que que acontece? Eu até adiantando assim alguns pontos, por exemplo, um volume de cabelo. Quanto mais volume se dá no cabelo, mais suaviza suas proporções corporais. E Hum. quanto menos volume se dá, quanto mais fininho, lisinho esse cabelo, mais aumenta suas proporções corporais, né? Por exemplo, o que a Kim Kardashian faz. Ela quer parecer uma mulher bem voluptuosa ali, cheia de curvas, e ela está sempre com o cabelo bem lambido, bem liso. Olha só, gente. Olha, essa Então, conversa vai ser boa, hein? vai ser boa, Vai vai ser ser boa. boa. Então, olha como Olha, e é realmente verdade. Olhando a Kim Kardashian, pensando agora nas fotos que eu vejo e tal, realmente faz sentido. Sim, sim, e muitas vezes você não quer chamar atenção para algum atributo, seja no rosto ou mesmo proporções corporais, e você pode também usar do cabelo para enfatizar ou amenizar aquilo que você gostaria de destacar ou suavizar. Uhum. Então, isso tudo é pelo visagismo que a gente consegue Pelo visagismo, estudar. as questões do rosto, você resolve sim no rosto, mas elas impactam a nossa imagem como um todo. Tá. E qual que é a diferença para morfopsicologia? O que que é exatamente a morfopsicologia? A morfopsicologia, ela vem de um estudo de psiquiatras. Aham. Então, ela surgiu na França pelo psiquiatra Claude Sigaud, no final do século XIX, final do século XVIII. Aham, aham. Final do século XIX é o que me passa. Final do século XVIII. E esse estudo ele foi muito empírico. Uhum. Então, eles analisavam as questões psicológicas, psiquiátricas ali dos pacientes e eles viam que tinha uma associação com o formato do rosto daqueles pacientes. Então, foi se estudando, foi se analisando embrionaticamente também, embrionariamente, Uhum. embrionariamente também, conforme vai se formando o rosto, vai se formando o cérebro. Então, quando você vê ali um embriãozinho, você vê ali só um biquinho, né? Parece até um jacarezinho. Por quê? Porque só formou a parte inferior do cérebro. Aí é formada a parte central do cérebro, é formado o nariz, é formado o terço superior do cérebro, é formado o terço superior do rosto. Então, o nosso cérebro molda o nosso rosto. Então, o Uhum. nosso rosto diz quem nós somos. Uhum. Tanto que na palestra que eu dei no, No seus, Experience? no Aham. Experience. A minha palestra era O Seu Rosto é Você. Uhum. Então, o nosso rosto diz sobre nós, por isso a importância de nós estarmos bem com a nossa imagem, né? E o nosso rosto é a nossa identidade, Sim. né? Eu costumo dizer que muitas vezes você vê uma pessoa ali de costas e você acredita que seja aquela pessoa, mas você só tem certeza quando você vê o rosto dela, Sim. né? Então, o nosso rosto, ele somos nós. Mas, bom.
Não, é que esse assunto é tão legal. É, É muito legal. Agora, assim, para quem não sabe, a Silvana, ela foi uma das nossas super palestrantes do nosso primeiro Experience de 2025. verdade, foi incrível. Foi uma palestra muito elogiada e exatamente ela comentou sobre isso que a gente está conversando um pouco aqui nesse podcast, né? Então, é muito interessante porque eu que trabalho com também estética, pele, né, a imagem da pessoa, isso é um assunto assim muito, muito importante para mim também. Mas eu acredito que mesmo que a pessoa não trabalhe com isso, não tem nada a ver, mas para ela mesma saber ter esse conhecimento é muito rico assim, porque às vezes ela acaba fazendo alguma coisa que ela nem sabe, que está gerando alguma imagem que ela não gostaria. Uhum. E aí, ela tendo esse conhecimento, ela consegue ir mudando certas coisas. E eu vou dar até um exemplo aqui. Exemplo. Exemplo, Exemplo. gosto. Exemplo. Por exemplo, tem pacientes que vão fazer botox, né? Que querem aplicar botox. E às vezes elas querem porque querem, sei lá, deixar a sobrancelha mais de um jeito assim, ou arqueada assim, né? E tal, diferente. E às vezes, dependendo da anatomia realmente da pessoa, até é possível deixar com esse efeito. Só que a pessoa naturalmente ela tem uma sobrancelha mais retificada, assim, mais, né, retinha. E quando a gente faz isso, a gente muda completamente Completamente. a afeição da pessoa. E Uhum. assim, chega até queria saber de você se existe isso dentro dessa análise, tanto de visagismo quanto de morfopsicologia. Porque assim, parece que até muda um pouco a personalidade da Sim, pessoa, sim. né? Então assim, às vezes ela era mais, sei lá, com uma imagem mais Introspectiva. introspectiva, mais quietinha, tímida e tal. E quando fica com sobrancelha desse jeito, muda, né, completamente. Isso faz sentido? Faz total sentido. Em termos de, em termos de formas, existe dentro do inconsciente coletivo as mensagens que traz cada forma. Aham. Então, as linhas arredondadas nos trazem uma imagem mais feminina, são linhas femininas que trazem mais conforto, mais suavidade. As linhas retas, elas trazem mais segurança, mais controle, são linhas mais masculinas. As linhas diagonais, mais dinamismo, mais instabilidade. Então, quando você sai de um formato muitas vezes retilíneo ou até curvilíneo para baixo, porque às vezes faz realmente, né, a sobrancelha faz uma queda para baixo e você levanta, de repente num formato mais retilíneo ou mais dinâmico, mais diagonal, ela vai expressar mais esse dinamismo, porque existe algo na morfopsicologia que nós chamamos de estimulação retrógrada. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que o nosso cérebro comanda o nosso corpo. Sim. Então, nós temos uma mensagem aqui no cérebro, ele manda o comando para algum membro nosso e nós ali mexemos a mão, falamos, mastigamos, enxergamos. Então, até então é isso, o nosso cérebro comanda o nosso corpo. Porém, na estimulação retrógrada, que é um termo usado no visagismo, é o contrário. O nosso corpo também comanda o nosso cérebro. Então, muitas vezes, se você está triste e você põe um sorriso no rosto, se olha no espelho, se vê sorrindo, você engana o seu cérebro. Ele começa a acreditar que, de fato, você está feliz. Se você não está muito bem e começa a se vestir de qualquer maneira, você está reforçando isso para o seu cérebro. Mas se você não está muito bem e você começa a se vestir ao contrário daquilo, eu não estou bem, mas eu vou me vestir o melhor que eu puder, eu vou me arrumar o melhor que eu puder, eu vou me cuidar, eu vou tratar do meu rosto, eu vou cuidar do meu cabelo. Você faz a estimulação retrógrada, onde você manda uma mensagem para o cérebro e você começa a se sentir bem. É claro que isso tem que ser algo com consistência, algo que realmente você faça o seu cérebro acreditar nisso. Mas realmente, qualquer mudança que você faça no seu rosto realmente pode mudar até a sua personalidade. Por isso que nós temos que tomar cuidado com mudanças muito radicais, né? Porque não existe mudança somente boa. Né? Muitas vezes essa mudança não é que não que não seja boa, mas eu costumo dizer que a imagem ela
é como uma coluna vertebral que nós temos que sustentá-la. Se você ainda não tem culhão para sustentar aquela imagem, você não se reconhece. Sim, é. Né? E a questão da autoimagem, ela é muito forte pra gente. Nós já olhamos pro espelho esperando ver algo. Se muda demais e você não tem essa coluna vertebral para sustentar essa imagem, realmente pode dar algum problema. Então, muitas vezes, essa transformação, esse processo ser algo gradativo, ser algo aos poucos, né? Muitas vezes você vem uma paciente, ela precisa de algumas coisas. E você vai, por onde eu vou começar? Por onde vai ser melhor começar, que você vai se acostumando com essa nova imagem. Por melhor que ela seja, ela tem que sustentá-la. Nossa, olha, o que você acabou de falar tem muita coisa para discutir. Adoro esse tema, mas assim, começando, lá do começo você falou que para uma pessoa se sentir às vezes melhor, por mais que ela esteja se sentindo mal, consistentemente ela pode, para tentar convencer de alguma maneira o cérebro dela de que ela está melhor, se vestir melhor, se arrumar mais, tirar o pijama. Sim. Eu tinha certeza que tinha alguma ciência por trás do que eu sempre fico falando para as pessoas, porque eu Sim. falo, gente, todo dia, tudo bem, né? No final de semana, de vez em quando, eu ficar de pijama, com uma roupa que você mais largada, ela tal, mas não todos os dias. Você sempre diz isso. Que isso impacta muito como a gente se sente, né? Exato. Então, se a pessoa às vezes investe mais, né, em colocar uma roupa que ela já tenha, mas que ela se sente bem nela, se arruma o cabelo do jeito que ela gosta, põe uma maquiagem levezinha, isso então já pode realmente interferir como ela se enxerga também. Exato. E é muito interessante você tocar nesse ponto. Eu lembro que no Experience, eu finalizei a palestra falando sobre a pirâmide de Maslow, que ali na base tem as coisas essenciais, como respirar, comer, água, higiene pessoal. E depois vem um degrau mais de trabalho, e depois vem amizades, depois vem a autoestima, e depois vem a realização pessoal. Então, como são degraus, a realização pessoal está totalmente ligado ao seu autocuidado. E até algumas pessoas que chegaram ao topo sem esse autocuidado, é que nem aquele joguinho, né? Banco Imobiliário, volte 3 casas. Né? Sim. Em algum momento, ela vai ter que olhar para isso. Olha Para ela se manter ali naquela realização pessoal. Então, por mais que ela tenha chegado e sem alguns cuidados ali pessoais, muitas vezes até por estar trabalhando demais, por não ter condições financeiras, por não ter tempo. E quando ela chega nessa realização pessoal, ela se volta para isso. Outro dia, a própria Cris Junqueira, né, comentou sobre isso. Você faria algo diferente, Cris, na sua carreira? E ela respondeu, eu cuidaria mais da minha imagem pessoal. Né? Hoje em dia a gente vê também personalidades como Flávio Augusto, por exemplo, que sempre teve ali um sobrepeso, Verdade. mas super bem, muito realizado profissionalmente, e hoje ele está ali, né, todo enxuto, jovial. Verdade. Então, nos leva a crer que realmente isso faz todo sentido, para nós nos mantermos ali no topo. O nosso autocuidado, nossa autoestima, ela precisa estar ali em dia. E é claro que se você não tem o básico, você não consegue olhar para a autoestima. Então, muitas vezes, se está te faltando algo que está abaixo ali da autoestima na pirâmide, muitas vezes você tem que fazer um esforço maior para conseguir ter essa autoestima e, assim, a realização pessoal. E outra coisa, nossa, muito bom. E outra coisa que você também comentou é isso de estimulação retrógrada, né, que a gente comentou, mas também o fato de, às vezes, a gente não se reconhecer, né? Então, a gente ainda não tá conseguindo sustentar essa imagem. E aí,
tem duas questões assim, com relação à nossa imagem. Porque, por exemplo, supondo que uma mulher, ela nunca se importou em como se vestir, nada, né? Nunca pensou nisso. E aí ela começa, por exemplo, a assistir um podcast igual o nosso, fala, nossa, eu acho que eu vou pensar mais nisso. Uhum. Aí ela vai por conta própria, ou às vezes até contrata alguma consultora de imagem, Sim. e muda radicalmente, às vezes, as roupas que ela usa, o estilo pessoal. Ela não entendeu ainda nem o que é estilo pessoal, mas ela viu algumas referências e falou, eu quero ser assim. E ela muda radicalmente. Então, isso pode acontecer, né? De repente, da pessoa mudar todo o guarda-roupa e, de repente, ela olhar e falar, não me reconheço, essa não sou eu, exatamente. E de outro lado, até para eu entender sua opinião, Sim. de outro lado, existe algo talvez ainda pior, que seriam com relação a procedimentos estéticos. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer sim rejuvenescer, quer melhorar alguma coisa que incomoda, quer fazer algum procedimento estético e tal. E nos anos que se passaram agora, até ainda está um pouco, mas foi pior em 2022, 2023, a questão da harmonização facial. Porque o que eu escutava aqui no consultório, e aí eu vou compartilhar o que estava acontecendo. As pacientes que me procuravam, muitas delas falavam assim, ai, doutor, eu fui fiz a harmonização facial. Na hora eu até achei legal, porque realmente tinha sumido o bigode chinês, tinha melhorado o contorno e tal. Mas passou alguns dias, eu não conseguia me olhar direito no espelho porque eu não estava me reconhecendo daquela forma. Não era eu. E eu entendia que eu não estava assim. Eu achava que realmente eu estava melhor do que antes, mas eu não me reconhecia. E aí, assim, eu tentei pensar, não, deve ser só inchaço, deve ser, vai passar, vai melhorar, e não passou. Então, por isso que eu vim aqui te procurar, para você me ajudar a entender, porque daí eu falo, não, quero ver foto sua antes, quero entender. Então, assim, uma coisa é quando a gente tá pensando em roupa e tal, que realmente tem um gasto monetário, digamos assim, né, se você comprar um guarda-roupa e tal, mas é algo que você pode só tirar a roupa e ok. E voltar a usar alguma outra coisa que você queira. Já coisas, procedimentos, até cirurgias plásticas, né, de repente, não é algo que a gente consiga reverter imediatamente, não é algo assim, ah, tá, vamos voltar aqui, plim, né, volta, não dá. E ao mesmo tempo tem gente que se transforma. Então, isso que você me explicou, assim, agora eu enxergo isso desses dois lados, assim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, o que que a gente pode fazer para tentar, talvez, ir um pouco mais gradual, não sei, né? Para abordar essas mulheres de maneira diferente. Sim, nossa, faz total sentido. O que que acontece? Quando eu até voltando um pouquinho que eu estava respondendo, que eu fui fazer a faculdade de visagismo em 2009, eu senti falta na faculdade de visagismo de entender mais sobre coloração pessoal e consultoria de imagem. Então, acabando a faculdade, eu já iniciei o curso de consultoria de imagem. Em 2011, eu já fiz o curso de consultoria de imagem, fiz com a Lu, Ai, sim, com a Luciana a Oreixe, Lu Uriche, que é que minha já veio aqui mentora, também. maravilhosa. E o que acontece? Então, nós sempre indicamos para os alunos, e foi o que foi indicado para mim, eu passar por uma consultoria de imagem antes de aplicá-la. Eu não faço consultoria de imagem completa, realmente minha especialidade é consultoria de imagem visagista, mas como eu queria entender desse todo, dos estilos, eu quis fazer o estudo completo da consultoria de imagem e passei por uma consultoria de imagem, onde eu sempre achei que o estilo elegante era lindo demais. Uhum. Estilo elegante. Ah, então quando a consultora vem me perguntar, como você quer parecer? Eu falei, eu quero estar mais elegante. Estilo elegante, para quem não sabe, é um tipo de estilo pessoal, Isso, né? dentro dos estilos universais, que são 7 estilos universais, é claro que tem vários estudos, né, e alguns com mais estilos, mas resumidamente, o que realmente explica de maneira mais sucinta são os 7 estilos universais, né, onde o core style, que é o coração do estilo, é o tradicional, o elegante e o esportivo. E o esportivo não é de esporte, é de algo mais básico, assim. E os outros 4 é dramático, romântico, feminino e criativo. Então, você tem uma mistura desses estilos. Então, como core style, eu disse que eu queria estar mais elegante. Mas, essencialmente, na minha essência, o meu core style é esportivo.
E quando você diz sobre estilos, é muito mais fácil, de repente, quem está ouvindo agora, entender que pode se tratar por prioridades. E quando eu digo prioridades, estou dizendo o que é importante para você. Para mim, sempre o principal foi estar confortável. Sim. Sempre. A minha essência é essa. Eu quero estar confortável. Eu quero estar bonita. Estou bonita? Tá linda, maravilhosa. Mas confortável. É o meu core, é o coração ali do meu estilo. Então, quando você pensa em prioridades, você consegue falar de uma maneira mais universal. Então, como eu diria, quem está ouvindo a gente, a mulher que está ouvindo a gente, ela pode pensar, qual é a minha prioridade? Porque o elegante, ele vai para algo mais impecável. Aham. É algo mais impecável ali, todo no lugar. Eu te acho super elegante. Nossa, mas não tem tudo Eu no te lugar. acho, sim, eu te acho muito elegante. Então, de alguma maneira, você é prática, Sim. mas de alguma maneira você está sempre adequada, sempre no lugar. Então, por exemplo, você tem um sapato confortável, mas ele tem um salto. O meu sapato confortável, ele não tem salto. Olha só. Você entende? Então, quando eu fui fazer essa consultoria de imagem, eu cheguei a comprar sapatos com salto que eu nunca usei. Eu cheguei a comprar casacos até ali o joelho que eu nunca usei. Sim. Porque não faz parte do meu estilo. E às vezes eu colocava, eu estava bonita, eu estava elegante, mas eu não me reconhecia. E pasme, muitas vezes eu me achava arrumada demais. Até assim, um overdress, sabe? Tá demais, não combina, não combina até com o meu meio ali. Então eu percebi isso. Então, quando eu comecei a aplicar isso nas minhas clientes, eu comecei a analisar também as prioridades delas. Era o conforto, ou não era uma pessoa que realmente estava ali com o cabelo sempre em ordem, impecável, ou uma pessoa mais tradicional, ou uma mais criativa, mais romântica, mais sensual. Qual que era essa essência do estilo dela? Qual era a prioridade dela naquele momento de vida dela? Porque também as nossas prioridades mudam. Exato.